Aleluia. Saúde a todos com a santa paz do Senhor. Amém? Amém, amém, meus irmãos. Amém. Quem está feliz aqui nesta noite? Quem está alegre nesta noite? Coração grato de mais um dia poder estar na presença do Senhor. Quero te convidar a tomar seu assento nesta noite. Amém? Fica à vontade na casa do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria poder mais um dia subir nessa tribuna para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Convido a igreja a abrir os vossos corações esta noite, amém? Não é uma pregadora de nome nem de renome, não é uma pregadora top, mas eu vou trazer algo ao teu coração nesta noite, amém? Então que você possa se alegrar de você estar no ambiente de adoração. Hoje eu aprendi, meus irmãos, que o ambiente quem forma somos nós. O ambiente de adoração é nós que fazemos. Se nós entramos com um propósito de mudar o ambiente, a gente consegue mudar o ambiente. Mas se a gente quiser entrar somente para perturbar o ambiente, a gente não consegue, porque maior é o nosso Deus que está do nosso lado. Hoje à tarde eu pude aprender com o meu Deus que a minha caminhada ela nunca será fácil. Ela vai ter desafios, ela vai ter terremotos, mas que em nome do Senhor Jesus eu posso vencer todos eles se eu estiver na presença do nosso Deus. Eu quero trazer algo para o teu coração nesta noite. E a diaconisa Simone lindamente já abriu o culto falando nesta noite. Nós somos chamados por Deus. Nós temos um propósito sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes os terremotos, eles querem nos fazer parar. Eles querem nos desanimar na presença do Senhor. Como eu falei aqui, meus irmãos, o inimigo ele tem tentado atacar a base da igreja. Quem é a base da igreja? A liderança. Ele derrubando a liderança, ele consegue derrubar toda a igreja. Mas se você tem um chamado, e se você está debaixo de um propósito de Deus, creia, meus irmãos, que esse propósito, ainda que seja dolorido para a tua vida, ele vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Juízes, capítulo 13. Vocês conhecem essa passagem, ela é muito conhecida. Eu já ministrei e eu falei, Senhor, de novo essa palavra. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor é muito difícil, é muito desafiador. Aquele que traz a palavra do Senhor e o Senhor fala, prega novamente. E eu falo, Deus, mas... E o Senhor quer falar ao meu coração nesta noite. Mas eu vou tentar trazer algo diferente para a tua vida, amém? Diz assim, Juízes 13, servidão dos israelitas sobre os filisteus, o nascimento de Sansão. Diz assim, Juízes 13, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, nunca concebeu, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Palavra muito conhecida. Falar de Sansão, todo mundo conhece. Sansão, Davi. Quando a gente fala esses nomes, todo mundo já sabe. Sabemos que o livro de Juízes, meus irmãos, tem tema central no tema de juízo. O que é juiz? Juiz, o povo vivia sendo opresso, o povo vivia na obediência, era um ciclo vicioso do povo. E o Senhor, ele era muito misericordioso. Diz que aqui é o tempo do juízo, período do juízo. Então aqui era o povo passando para a cidade, chegando à cidade de Canaã. Josué morto, sem ninguém para liderar. O povo chegando até Canaã, sem ninguém para liderar. E o povo em rebeldia. O povo adorando outros deuses em cidades vizinhas. O povo sendo massacrado nas mãos dos filisteus. E o povo estava em rebeldia.
Senhor levantou, o Senhor tinha um propósito. Então muitas vezes você indaga quando Deus levanta alguém, levanta alguma pessoa, mas quando é levantado, meus irmãos, é porque Deus mandou que seja levantado. Eu creio que o meu pastor Rafael aqui, quando ele levanta obreiros da casa do Senhor, ele não fica assim, eu vou escolher. Não, ele levanta porque Deus o direcionou a levantar. E aqui nessa época era dessa forma. O Senhor, ele levantava juízes para advogar a causa do povo. E diz que de repente, um certo dia, chega o anjo do Senhor, ele vai até uma mulher das mulheres, uma mulher estéril. Olha só, o milagre já começava aqui. Era uma mulher estéril que nunca tinha concebido. E o anjo do Senhor aparece para essa mulher e fala assim: você nunca concebeu, mas tu vai conceber. Igreja amada, eu vou correr com a palavra porque os irmãos já conhecem. Eu vou correr um pouco porque, igreja amada, eu falei para a pastora Simara, eu estou pegando um trauma desse relógio. E hoje eu não vou passar no meu horário. 20 para as 9, eu vou correr com a palavra, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou infiltrar no teu coração. E diz, meus irmãos, que aqui essa mulher, ela fica maravilhada porque ela nunca concebeu. E ela chega em casa, ela conta para o esposo e diz que o esposo também fica maravilhado. O esposo ora, o Senhor quer que o anjo apareça novamente porque ele quer saber como ele vai cuidar desse filho, como ele vai cuidar desse menino, como esse filho vai se importar. E diz que Sansão, ele nasce já com um propósito sobre a vida dele. Ele tinha um chamado sobre a vida dele. Ele ia nascer para libertar o povo que estava sendo oprimido 40 anos nas mãos do filisteu. Olha só a responsabilidade desse jovem, Sansão, pequeno sol, um homem guerreiro, um homem que veio para destruir. O Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um chamado na vida de Sansão. Quando eu e você temos um chamado, meus irmãos, saiba, Satanás, ele vai lutar todos os dias, ele vai lutar todo minuto para tentar roubar esse propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos os ataques que vêm. Igreja, eu falei para o meu esposo hoje, Deus é impressionante. É impressionante, Ele não para de lutar contra as nossas vidas. E nós temos que ficar vigilantes, porque a gente tem que perceber os ataques do inimigo no reino espiritual. E diz que ele tinha um propósito, ele ia libertar aquele povo. Então ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia beber vinho, nem bebida forte. Nazireu de Deus, ele tinha um voto. O Senhor queria aquele moço separado para fazer aquilo que era da vontade de Deus. Eu e você, nós somos separados, meus irmãos. Sansão, ele nasceu com esse propósito, esse voto sobre a vida dele. Mas eu e você, nós sabemos que nós também somos separados. A separação aqui não ficou só para Sansão, não, viu? A separação ficou para mim, ficou para você. Meus irmãos, a separação do mundo ainda nos aproxima da presença de Deus. Se separar deste mundo, renunciar a este mundo, renunciar a coisinhas que não agradam a Deus, ainda me aproxima do coração de Deus. E quando a gente quer orientar a igreja, nós somos as chatas, as chamoildas, as santas não. Eu quero mostrar para você que renunciar ao mundo, se afastar do copinho de cerveja, se afastar da parte de algo que não agrada, esse me afastar, esse me separar ainda vai me aproximar de Deus. Meus irmãos, porque eu bato na tecla na minha casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu estou aqui, não é só para viver vida de luta, alegrias também, mas eu estou aqui é porque eu quero a minha salvação. Meus irmãos, o nosso propósito ainda é a salvação, porque existe inferno, vai existir o dia da trombeta soar, vai existir sim um chamado, e você vai querer ficar? Você prefere ficar aqui misturado com o mundo e no dia que a trombeta soar? E aí, como que vai ser? Eu não quero ficar. Sansão separado, Sansão tinha um propósito. Só que Sansão cresce. E coisa terrível é quando a gente se acha independente, crescido, quer fazer o que quer. Desce a uma cidade, vai até Tímina. Quando chega lá e vê uma mulher, se agrada daquela mulher. Os meus olhos se agradaram daquela mulher. Vai com o pai, conversa com o pai, eu quero ela. O pai não conseguiu, casou.
Só que nessa ida e vinda até essa cidade de Timna, ele matou o leão. E depois de um certo dia que ele matou esse leão, ele sentiu vontade de voltar. E quando ele voltou, o que ele encontrou dentro desse leão? Uma colmeia, algo de mel, estava lá dentro, um favo de mel. E disse que ele sentiu vontade de comer aquele doce. E é aqui que eu quero pregar para você nessa noite. É aqui, nesse leão morto. Ele não podia tocar no leão porque era imundo, coisa imunda ele não podia tocar. E ele faz o que? Ele pega o mel de dentro daquela coisa imunda e ele coloca dentro da boca. E ele coloca dentro da boca aquilo que não poderia, meus irmãos. E ali ele começa a andar. Eu criei para mim, eu conjecturei para mim. Ali Sansão, ele começa a perder o propósito de Deus, porque ali ele começa a andar envenenado na presença de Deus. Ele trouxe algo que envenenou o próprio corpo, a própria boca. Só que ele se achou poderoso, ele achou que ainda podia e continuou andando, continuou fazendo aquilo que achava que era certo, mas não era. Estava totalmente contaminado por aquilo que era imundo. Começou a perder, sair da presença de Deus. E coisa terrível é quando você acha que você está crescido e que você pode fazer o que quer ou o que não quer. Não, meus irmãos. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, meus irmãos. E diz que ali ele continuou a vida dele normal. Ele continuou e disse que ele foi e viu outra mulher, e deitou com uma prostituta e procurou Dalila. Meus irmãos, ali ele começou a fazer tudo aquilo que não agradava ao coração do Senhor. Só que, meus irmãos, aqui nessa época, como tinha um voto sobre a vida dele, sabe o que ele poderia ter feito para ali, na hora que ele tocou no mel? Na hora que ele pôs o mel na sua boca, ele poderia ter feito algo que era para fazer. Ele teria que ir ao sacerdote, ele teria que confessar ao sacerdote. Ele ia ser raspado o cabelo dele, ele ficaria 7 dias afastado de todos, ia ficar ali 7 dias em oração ali. Mas o que ia acontecer? Ali, o voto dele ia começar a valer novamente. Amém, igreja amada do Senhor? Amém? O segredo aqui de Sansão é porque ele não quis recalcular a sua rota e ir até o sacerdote e confessar para o sacerdote. Então, meus irmãos, muitas vezes vai ser preciso recalcular a rota e vai ter que voltar ao sacerdote. Meus irmãos, não é humilhação. Não é humilhação você reconhecer que você precisa recalcular a rota da tua vida. Você olhar para ela e falar, não está bom isso daqui. Presbítero, está muito alto, presbítero. Meu Deus. Se tiver, eu prego sem o seu microfone. Eu achando que está um pouco alto. Às vezes é preciso recalcular a rota. É preciso, meus irmãos. Às vezes você está batendo cabeça, você está tentando, não está conseguindo, para. O que eu preciso fazer? Aleluia. Eu não era assim. Eu não agia dessa forma. Eu não fazia assim. O Roberto falou que agora dá bom dia e boa noite é muito fácil, né, irmão? Hoje em dia nem bom dia mais, ninguém quer dar para ninguém. É um povo carrancudo, é um povo. Gente, vamos parar. Vamos olhar onde precisamos melhorar. Vamos recalcular a rota. Sansão só precisava ir lá e confessar. 7 dias passa muito rápido, deve ficar passado. O cabelo da volta cresceu, mas ele estava de novo ativo sobre a vida dele. E ele ia cumprir aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Meus irmãos, não, disse que ele não fez isso. E ele começou a andar sem a direção de Deus. Fez tudo que não agradou o coração de Deus. Meus irmãos, o príncipe, um moço que foi chamado desde o ventre, que tinha um voto sobre a vida dele. O Senhor confiou para libertar o povo. Era para ele ficar ali 40 anos, ele ficou só 20 anos. Igreja amada do Senhor, ele tinha tudo para terminar bem. Diz que a melhor coisa é o fim do que o começo. Ele começou muito bem, mas no meio do caminho ele desvirtuou. Quero trazer para a tua vida nesta noite. É preciso recalcular a tua rota. Aleluia. É preciso você parar. Não é vergonha você reconhecer que você errou. Precisa sentar. Igreja amada, eu aprendi que a melhor coisa ainda é sentar e conversar. Aleluia. Eu sempre falo, não tem coisa melhor você sentar e conversar. Jogar cara a cara. Jogar limpo a limpo. Você me perdoa? Eu te machuquei. Precisa, meus irmãos, parar e recalcular.
recalcular a rota. Aleluia. Não fique não achando que você está certo e muitas vezes você não está. Enquanto você não parar, você vai bater cabeça por aí. E aí? E como fica? Diz, meus irmãos, que os filisteus, com uma trama moca lá que a Dalila fez, os filisteus conseguiram pegar Davi, conseguiram pegar Sansão e arrancaram os olhos dele. O final de Sansão foi sem os olhos. Ele foi levado para um cárcere e lá ele foi fazer serviço de jumento, meus irmãos. Olha só como que uma pessoa que está sem a direção de Deus, olha como essa pessoa termina. Meus irmãos, eu não quero fazer você sair daqui motivado. Não, meus irmãos, é Bíblia. Pode ver lá. Aleluia. Diz que ele terminou fazendo serviço de jumento, moendo um moinho com bronzes nas costas. Você acha que Deus tem isso para mim e para você? Você acha que Deus quer que eu e você termine uma vida de ranger de dente, uma vida de sofrimento, uma vida lava-canta, lava-net, de sequidão? Não, o Senhor não tem isso para mim. Olha para o teu irmão nesta noite. Você acha que ele tem cara de quê? De príncipe? Ou tem cara de jumento? Misericórdia, não? Deixa eu ver de acontecimento aqui. Não tem cara de jumento, não. Nós temos cara de adoradores de pessoas que nós tentamos todos os dias. Temos cara de adoradores que tentamos recalcular a rota todo dia. Perfeito não somos, perfeito é Ele. Mas tentamos todos os dias recalcular a nossa rota. E diz que os filisteus ali estavam se alegrando, humilhando Sansão. E nem se aperceberam. Fala aí, nem se aperceberam. Nem se aperceberam. Fala com voz alta. Que os cabelos de Sansão estavam crescendo novamente. Aleluia. Fala bacana. Eu fiquei imaginando, meu Deus, Sansão ali moendo o moinho, fazendo serviço de jumento. Como será que era a oração de Sansão? Porque os cabelos começaram a crescer. Aleluia. Se começou a crescer esse cabelo aí, o voto começou a ativar. Oh, glória. Cada um modo ativando o abaixou. Olha como a oração aí está importante na vida. Igreja amada do Senhor, oração é muito importante ainda. Se você falar, não tenho costume de orar. Minha família não tem costume de orar. Meus irmãos, eu sinto muito lhe informar. Então vocês estão perdendo a intimidade, a proximidade com Deus. Porque a oração ainda é que coloca o crente de pé todos os dias. Semana passada, se eu não me engano, eu conversava com a banda. É 1 minuto de oração. Mas esse 1 minuto vai tocar o coração de Deus? Olha 1 minuto. Sabemos que a nossa vida é corrida, mas precisa ter oração. Aleluia, meu Deus. Precisa existir a oração. E diz, meus irmãos, que os filisteus vão dizer, vamos chamar Sansão novamente? Vamos trazer ele aqui para o meio, para o pátio, no meio do pátio, um pátio grande. Diz, segundo o historiador, que era um pátio muito grande. Só que Sansão, ele conhecia tudo ali, ele conhecia tudo. E diz que o moço foi buscar Sansão lá no cárcere. E ele conversou com o moço. Aqui na Bíblia não está, está em histórias. Diz que ele falou com o moço assim: você me coloca perto de 2 pilastras que tem em tal lugar? Falou baixinho. E o moço levando Sansão para o meio do pátio. E ali Sansão fez uma oração. Oração novamente. Meus irmãos, eu conversei com minha esposa à tarde e falei, bem, eu acho triste o final de Sansão. Eu não queria que ele terminasse assim. Mas diz, meus irmãos, que ele fez uma oração ao Senhor naquele momento. Senhor, somente essa vez. Somente essa vez. Aleluia, meu Deus. Usa a minha vida para me vingar os meus 2 olhos. Essa palavra vingança não é essa vingança que você acha, não. No reino espiritual. Ele queria que o Senhor honrasse a vida dele pelos 2 olhos que foram tirados. E diz, meus irmãos, que ali, na morte dele, ele matou mais filisteu do que em própria vida. Diz que ele se abraçou com as 2 colunas. E ali ele fez uma oração. E ele trouxe tudo aquilo abaixo, matando todos os inimigos naquele momento. Meus
vezes, meus irmãos, nós achamos que é um cara crachá. Não é. Às vezes a gente achamos, é muito lindo, crachá, diploma. Não. A gente sabe. Meus irmãos, eu quero contar algo rapidamente. Logo no início da minha vida com o Senhor, eu entrei em choque porque eu queria saber dirigir, só que eu tinha muito medo. Eu queria dirigir, mas eu tinha medo. Eu não me via, até eu não dirijo, meus irmãos. E nem quero. Muito obrigada, não quero. Mas por um momento aquilo ali começou a me prender. Eu tinha 17, 18 anos. E chegou a hora que Deus falou: filha, não é um carro, não é uma carta que vai te fazer você avançar na minha presença. Aleluia. Para com isso. E muitas vezes nós apegamos a isso. A rótulos, a títulos. E isso, meus irmãos, naquele grande dia, isso não vai me aproximar de Deus. E se eu falava, filho, eu falava assim: eu vou chegar lá no céu, é de carro de fogo. Eu não vou andar aqui não, eu sei que eu não consigo. E hoje, meus irmãos, eu vivo muito bem. Hoje, esses dias eu falei: meu Deus, Deus seja louvado pelos Uber, pelo esse aplicativo. E agora, a gente deixa no canto, pega um filho no outro, mãe fica aí, mãe eu pego. Gente, que maravilha! Eu falei: meu Deus, se fosse eu dirigindo, acho que eu não conseguia. Você consegue me entender, meus irmãos? Que essas coisas não podem nos parar. É verdade. Sabe o que faz nos levantar diante de Deus? É a nossa intimidade. É a intimidade que Sansão tinha. É a intimidade que Sansão tinha. É a intimidade que Sansão tinha. Eu quero te pedir